Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do MVP. Estamos na segunda temporada do MVP, o podcast aqui do Startups, gravado diretamente do nosso estúdio, no nosso stand aqui no Gramado Summit. Aqui essa estrutura maravilhosa aqui gravando podcast, né, para vocês. E na nossa edição de hoje, o nosso convidado é o Michael Parno, CEO e cofundador da IGEA Saúde, que está aqui no Gramado Summit também com o palco, né, assim como a gente. Bem-vindo aí, Michael. Bom, muito obrigado pelo convite, Leandro. É um prazer estar aqui falando com Startups. É a primeira vez que o Gramado Summit tem um palco de saúde. Então, para nós é um divisor de águas muito legal participar desse marco importante. São 7 palcos no total. O palco principal, o palco de startups, o palco de investimentos, o palco sobre o governo, o palco de conteúdo. E aí tem o palco de saúde pela primeira vez na edição, nessa 6ª edição do Gramado Summit. A gente teve o prazer de ser o representante, montar a curadoria, levar mais de 50 pessoas, palestrantes, para poderem falar sobre temas de como repensar a saúde agora no século XXI. Legal. Não, antes, né, já apresentei o Michael, mas eu não me apresentei, então invertendo um pouco as coisas aqui. Eu sou o Leandro Souza, repórter do Startups, né? Vocês que estão ouvindo a gente só pelo Spotify devem ter... Quem é esse cara com sotaque meio gaúcho aí? Não é o Gustavo Brigado, então sou eu, Leandro Souza. Quem é essa voz aveludada? Essa voz levemente aveludada, voz de fuinha, né? Mas, né, não tem sotaque mineiro barra paulistano, que nem o do Brigado. Mas, enfim, né, 2 gaúchos aqui conversando em Gramado, né, bacana, variando um pouco aqui no MVP. Mas para começar, Michael, vamos voltar a fita aqui, né, que agora já está num outro patamar, mas vamos voltar então, rebobinar um pouco e falar um pouco dessa trajetória, né, porque se fala de health tech, se fala de fintech, e aí já meio que encontrou um espaço no meio, né? Exato. Como é que é a tese de vocês aí? Exato. Cara, a gente foi uma das primeiras FinHealths a surgir na América Latina. Fui questionado muitas vezes por misturar saúde e finanças num único lugar. E ele vem da nossa tese inicial, que a gente começou a fazer algumas perguntas, eu e meu sócio. Meu sócio fundador junto comigo, o Dr. Alexandre Parma, está aqui no evento também, tá no palco agora falando. A gente começou a questionar algumas coisas sobre o modelo de saúde. Meu sócio é médico, é radiologista, há mais de 20 anos já como médico, trabalhou no Einstein, hoje lidera uma iniciativa no interior de São Paulo, em Votuporanga, na Santa Casa. E a gente começou a entender por que as pessoas continuam morrendo de doenças que podem ser prevenidas. 70% dos falecimentos mundiais são causados por doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, doenças cardiovasculares, AVC, câncer de mama e câncer de pulmão. Essas 5 doenças são responsáveis por 70% dos falecimentos mundiais todos os anos. Ou seja, a cada 100 mil mortes, 70 mil são por uma dessas 5 doenças. Todas elas poderiam ser evitadas ou adiadas se a gente falasse mais de prevenção em saúde. Então, esse é o primeiro dado que a gente analisou. É um número bem expressivo. O que é prevenção em saúde? Aí vem a próxima pergunta. A primeira etapa de saúde preventiva, ela não é consulta, exame, laboratório, médico, hospital. A primeira etapa de saúde preventiva, ela é conhecimento e informação. Isso gera autoconhecimento. E quando a gente vai entender o comportamento das pessoas, a gente vê que a gente sabe muito pouco sobre saúde. A gente sempre associa a saúde à doença. E saúde não é ausência de doenças. Saúde é bem-estar e qualidade de vida. Uma pessoa que nasce com diabetes, por exemplo, ela pode sim ter uma qualidade de vida, ela pode ter bem-estar ao longo da vida dela. Então não é a ausência de doença que determina o quão saudável aquela pessoa é de fato. E a gente foi entender, legal, no Brasil, quem deveria ter acesso às melhores informações sobre saúde? A gente tem um player no Brasil, que é o Plano de Saúde, que apesar de a gente ver numa bolha e achar que muitas das pessoas que a gente conhece têm plano de saúde, somente 20% dos brasileiros têm plano de saúde. Então a gente está falando que 170 milhões de pessoas no Brasil não têm plano de saúde. Então é um número muito grande. É uma bolha mesmo que tem plano de saúde. Então se a pessoa está pagando por um produto privado que é um plano para a tua saúde, ela deveria ter acesso às melhores informações para começar a saúde preventiva. E a gente entendendo o comportamento das pessoas, a gente foi vendo que o que a pessoa recebe do plano de saúde, na verdade, é um e-mail, é um boleto, mas não tem esse trabalho preventivo com o plano de saúde. Então, aí a gente começou a entender o comportamento das pessoas. A gente fez uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas e a gente perguntou vários dados para elas. 3 dados chamaram muita atenção. O primeiro deles, olha que interessante, somente 20% dos brasileiros têm plano de saúde, tá? Isso representa 40 milhões de pessoas.
Desses 40 milhões, somente 19% faz exame de rotina. Ou seja, 210 milhões de brasileiros, 40 milhões têm plano de saúde, somente 8 milhões fazem exame de rotina. 64% não sabe o que é um check-up. Não sabe por onde começar, o que fazer, que médico visitar e por aí vai. E a pergunta que a gente chama do hack do sistema, assim como o Uber hackeia o modelo de mobilidade, o Nubank hackeia o modelo financeiro, o Airbnb o modelo de hotelaria, a gente perguntou, em uma palavra, o que significa ter plano de saúde? Tem ideia qual foi a palavra que mais apareceu? Eu me lembro quando a gente conversou lá no ano passado sobre matéria, essa foi uma das coisas que eu mais gravei quando eu conversei contigo, que é o pessoal que realmente, quando faz o plano de saúde, ele não está pensando exatamente em se prevenir, a maioria do pessoal, ele está pensando na hora que tiver que usar o sistema de saúde, que tiver que se internar, fazer algum exame, né, não precisa pagar por ele, é questão de dinheiro, né? Exatamente. Então, a palavra que mais apareceu foi segurança. Ou seja, não é saúde, não é bem-estar. Então, a pessoa não compra um plano de saúde pensando, agora eu tenho um produto para cuidar da minha saúde. Ele pensa, quando eu ficar doente, eu tenho aqui meu cartão Black Infinity para usar como eu bem entender no hospital e tratar a minha doença. Meu vale atendimento. Meu vale atendimento. E aí, qual foi a conclusão que a gente chegou como IDIA? Olha essa conclusão, como ela é forte, mas ela é verdadeira. A maioria das pessoas não tem medo de ficar doente. Quem tem medo de ficar doente, cuida da saúde. A maioria das pessoas tem medo de ficar doente e não tem recursos financeiros para bancar o seu tratamento quando ficarem doentes. Então, no fim do dia, o plano de saúde não é sobre saúde, ele é sobre dinheiro. O medo que a pessoa tem é de não ter dinheiro. Se perguntar para ela, você prefere um plano de saúde que só aceita na tua cidade ou tu prefere dinheiro para te tratar em qualquer lugar do mundo se tu tiver uma doença? Ela prefere o dinheiro, porque o valor que ela enxerga no plano de saúde não é a saúde em si, é só a segurança de não ter aquilo. E quando a gente olha o plano de saúde por uma ótica financeira, não faz sentido. Não faz sentido. É um produto ruim financeiramente. Ele tem diversos benefícios, mas olhando da ótica financeira, que é como o brasileiro enxerga, vem uma série de problemas. E aí a gente tem um problema cultural. E aí por isso que a gente decidiu unir saúde e finanças no único lugar. Porque existem estratégias inteligentes para que as pessoas possam ter prevenção em saúde e ao mesmo tempo segurança financeira para caso elas tenham algum episódio mais grave em relação à saúde delas. E daí vocês inclusive montaram todo um ecossistema, até mesmo uma plataforma, né, para trabalhar antes de qualquer coisa a saúde preventiva, né? Conta um pouco sobre isso. Exato. A gente criou uma jornada de saúde preventiva. A gente tem produtos de saúde reativa, que é quando a pessoa tem um problema, vai buscar um atendimento, e também saúde preditiva, que é poder predizer o que pode vir a acontecer a partir do uso de tecnologia, dados, algoritmo e informações das pessoas que são nossos clientes. Em saúde preventiva, a primeira etapa, hoje nossos produtos são para as empresas, então a gente entra numa empresa e aí roda esse programa que é o WeedWork. Quando a gente entra na empresa, a primeira coisa que os colaboradores fazem é participar de um evento de lançamento, que tem palestras com profissionais de saúde, onde a gente explica a importância do cuidado com a saúde. Esse é o primeiro ponto. Primeiro eu vou te gerar consciência. Não era isso, consciência. Depois disso, todos eles respondem um questionário. Esse questionário é de autoria própria, ele tem inteligência artificial nele nas respostas. A gente mapeia 6 tipos de saúde. Saúde mental, saúde nutricional, qualidade do sono, saúde física, saúde social e saúde financeira. São 6 saúdes. Quando você termina de responder esse questionário, automaticamente você recebe o seu relatório de saúde individual, onde você vai ter um mapa visual entendendo, putz, esse comportamento aqui prejudica essa saúde, esse comportamento faz eu ter um risco maior para ter essa doença. Então, a primeira é a tomada de consciência, que é conhecimento e informação, que gera autoconhecimento. Sim. Feito isso, os funcionários da empresa passam por uma consulta com o nosso médico de família, em parceria com o Hospital Moinhos de Vento, que é um dos melhores hospitais do mundo aí, é o terceiro da América Latina, um dos maiores do mundo. E ele passa por uma consulta com o médico de família. É uma consulta de pelo menos 40 minutos, tão diferente do que a gente está acostumado no mercado. Então tem consultas que chegam a levar 1h10, 1h15, onde ele passa por todas essas esferas de saúde, como eu falei agora, essas 6 saúdes. Entende de fato como é que está o comportamento de cada uma das saúdes, do Leandro, do João, da Maria e por aí vai. E isso é feito através de telemedicina. Telemedicina. Porque a gente viu que um dos desafios das pessoas não cuidarem da saúde é que é burocrático marcar as consultas, é burocrático se deslocar, é burocrático esperar o médico no consultório, é burocrático esperar o nutricionista. Então, assim, a gente foi tirando esses atritos da frente para que a jornada seja mais fluida. Então, questionário, consulta com o médico de família. Feito isso, vem os protocolos de exame de sangue que a gente tem. Então, se o paciente, o cliente, ele relata
alguma alteração incomum, o protocolo é um pouco diferente. Mas normalmente tem um protocolo padrão para verificar como está o estado atual daquela pessoa. Então a gente mede ali glicose, colesterol e outros índices biomarcadores aí de saúde. Feito isso, a pessoa é direcionada para as linhas de cuidado. Então hoje são 19 linhas de cuidados diferentes, onde eu vou ver preventivamente aquele paciente. Então vou dar um exemplo aqui teu, tá, Leandro? Então tu fez o questionário, tu passou pelo médico, tu fez o exame de sangue, é sempre coleta domiciliar, tá? A gente só fecha parceria com laboratórios que tem coleta domiciliar, porque eu quero tirar o atrito do cara ir até o laboratório. Você passou por essas 3 etapas aqui da jornada, você vai ser direcionado para uma linha de cuidado. Então pode ser que você seja direcionado para a linha de cuidado de saúde mental, de hipertensão, diabetes, obesidade. Então são 19 tags, a pessoa normalmente fica em até 3 tags, de 1 até 3 tags, e as linhas de cuidado são específicas. Dependendo do teu grau de risco, você pode passar por uma consulta por mês com o médico. Se for um grau menos elevado, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, quem determina isso é o médico e o nosso time de saúde, que tem enfermeiro, nutricionista, psicólogo, personal trainer, todo um ecossistema de profissionais de saúde para fazer esse direcionamento. E esse é acompanhado todo mês ou ao longo do ano para que você não venha ficar doente. E dentro disso você tem as metas de saúde. Então você vai saber se o índice deu alterado, se falta um comportamento, se você tem que mudar alguma coisa, você tem as suas metas individuais de saúde. E para apoiar tudo isso, eu tenho produtos financeiros. Eu tenho seguro. Isso que eu ia te perguntar, né? Onde que entra a parte fintech aí, né? Porque tu falou de toda essa parte de health, né? Isso aí seria o lado health tech, onde fica agora o lado fintech. Então, eu tenho seguro, que eu tenho parceria com a Sul América, nosso parceiro estratégico, onde eu tenho, na minha cobertura, eu sempre coloco o diagnóstico de doença grave. Então, a pessoa recebendo diagnóstico de câncer, tiver um AVC, um infarto, diagnóstico de doenças graves, ela tem um valor que ela recebe na conta dela para fazer o que ela bem entende. Tem outros benefícios ali, como seguro de vida, auxílio funeral, tem coisas padrões de um seguro, mas esse é o primeiro ponto para ela ter segurança. Se ela busca segurança, ela tem que ter um seguro para aquilo. Porque quando ela tiver o evento de saúde, ela possa ter recurso financeiro para arcar, seja com uma viagem, com ela parar de trabalhar, alguma coisa nesse sentido. Então é um apoio financeiro para ela nesse sentido. A gente tem uma modalidade que é o plano de saúde hospitalar. Ele sai a parte ambulatorial, que são consultas e exames, e ele fica a parte que realmente a pessoa tem medo, que é hospital, emergência, quimioterapia, essa parte mais complexa. E esse plano ele fica mais barato por conta de ser destacado a parte ambulatorial. Então ela tem essa segurança também, se ela quiser ter segurança em relação ao hospital. A gente tem uma linha de financiamentos, onde eu financio produtos em saúde, medicamentos, cirurgias estéticas, bariátricas, oftalmológicas ou qualquer outro sentido. Então caminha muito junto o health e o fintech. Mas tem um pouco de tudo ali. Tem crédito, tem seguro, tem plano de saúde. Exato, exatamente. Tem esse mix todo. Por quê? Não tem como olhar o indivíduo por uma linha só. Não tem como olhar o indivíduo por uma linha só. Vou te dar um dado interessante. A gente rodou esse questionário, a gente fez um mapa de saúde de uma empresa com 400 funcionários. E 52% desses funcionários estavam com risco de burnout. Mais da metade da empresa. 60% obeso, risco cardiovascular altíssimo, hipertensão, por aí vai. 30% dos funcionários estavam endividados. Eles estavam com a liquidez financeira com deles comprometidas. E aí, o que é inteligência de dados? Não é só captar dados. É você fazer as perguntas certas para aqueles dados. A gente começou a entender o cruzamento. E um dos cruzamentos simples que a gente fez, mas que quando a gente mostra para o gestor da empresa, para o RH e para o próprio usuário, muda um pouco a chave dele. Todos os 30% que estavam com a liquidez financeira comprometida estavam nos 52% com risco de burnout. O gatilho deles para estar com a saúde mental prejudicada era a saúde financeira. Então, esse cara precisa de psicólogo? Precisa de terapia? Precisa de psiquiatra? Talvez, mas ele precisa também de educação financeira. Porque enquanto ele não aprender a lidar com o dinheiro dele, pode ser que ele continue prejudicando a saúde mental dele. E aí a saúde mental prejudicada, a primeira coisa que ataca é a saúde física. E é a saúde nutricional, a saúde social, e aí a gente vê cada vez mais doenças como ansiedade, depressão e outros pontos. Então, por que a gente faz esse trabalho tão personalizado, tão profundo? Porque eu quero entender qual é o ponto de inflexão daquela pessoa. Onde é que eu mexo um pouquinho e eu consigo que ela mude comportamentos ao longo daquele ano e ela possa aí ter mais qualidade de vida ao longo da jornada dela. Sim. Não, interessante todo esse olhar que vocês têm. Bom, alguém está comemorando lá, ganhou um prêmio. Alguém ganhou alguma coisa.
Mas eu acho, né, interessante também comentar, né, dessa questão do B2B, né? Vocês têm uma estratégia muito focada em B2B, trabalhando com os RHs das empresas, porém, eu acho que esse tipo de produto também se aplica no B2C. Como que foi esse pensamento de vocês, vamos adquirir uma massa crítica, primeiro funcionar no modelo, um modelo um pouco mais seguro, né? Que é trabalhar isso junto com as empresas que já têm, né, se preocupam com essa questão também da prevenção, né? E, enfim, como que foi esse pensamento? Primeiro B2B, depois pensa um B2C? Legal. Tem 3 motivos que levaram a gente a caminhar para o B2B somente nesse momento. O primeiro é um desafio de caixa de uma startup, porque o custo de aquisição de cliente no B2C é muito caro, é muito alto. E a gente vem vendo nos 3 últimos anos aí um decréscimo de investimentos, principalmente em startups B2C. Se o custo de escalar, né, um B2C. Exato. E você vê exemplos como o Uber, como o próprio Nubank, iFood, por aí vai. É cupom de desconto, é custo de aquisição de cliente alto, é propaganda, é televisão. É um investimento massivo em marketing para chegar na consciência das pessoas. Então é um caminho mais árduo. Não foi o caminho que a gente escolheu para a nossa startup. A gente foi bootstrap por muito tempo, a gente fez uma rodada seed recentemente agora. Então a gente tenta equilibrar o unicórnio. Quanto foi mesmo? 16 milhões? Foi 15 milhões. 15 milhões. 15 milhões. Foram 3 milhões de euros que a gente captou. Legal. Acho que com o valor que está o euro agora dá quase 16. Tá? Mas foi 3 milhões de euros nesse seed. Então o desafio de caixa é um desafio para essa decisão de ir para o B2B. O segundo ponto é que o mercado brasileiro é um mercado que movimenta em saúde cerca de R$500 bilhão. São 564 bilhões do último dado movimentado em saúde. Só que desse mercado total de R$500 bilhão, 330 bilhões de reais estão em saúde privada. Mais de 50% do mercado está em saúde privada. E lembra que eu comentei no início do nosso papo aqui que somente 20% dos brasileiros têm plano de saúde? Ou seja, somente 20% das pessoas, dos brasileiros são responsáveis por mais de 50% do mercado total de saúde. E quem financia essa conta? Plano de saúde hoje, a pessoa física, são pouquíssimos que existem. Eu tinha pensado nisso talvez também. Menos de 5%. Quem financia essa conta é o segundo setor. Quem paga a conta de saúde privada no Brasil hoje é o segundo setor. Então, quando a gente pensa em democratizar qualquer coisa no Brasil, num país de 220 milhões de habitantes, a gente precisa começar pelas camadas mais altas para financiar as demais. Porque o custo para chegar lá na ponta ele é muito alto. E é um desafio. Porque não tem investimento local, o investimento de fora ele passa por um processo, então é um desafio. Então a gente precisa começar por algumas camadas. E quem financia a saúde privada no Brasil é o segundo setor. Então por isso, atacar as empresas. E tem um terceiro ponto, que aí vem a tese daí de por que faz a gente fazer, aí a gente fala de propósito, falar de futuro, que o que a gente está propondo, onde as pessoas passem a enxergar a saúde como investimento, não como custo. Hoje o plano de saúde para as pessoas ele está na caixinha de custo. Quando você faz uma planilha financeira, custo fixo é plano de saúde. Investimento é bolsa, é mercado imobiliário, tudo isso é investimento para as pessoas. Né? Eu quero chegar um momento, Leandro, que a gente chegue e sobrou R$1.000 para a pessoa lá naquele mês e ela pense, vou comprar fundo imobiliário ou eu vou investir no personal trainer? Ou eu vou investir em terapia? Porque isso também é investimento. A gente não enxerga a saúde como investimento. E a gente vê... É um retorno meio... Não digo que é intangível, mas ele, né, não é aquela coisa que pensa assim, um retorno que tu ganha, um retorno financeiro, né? Exato. Só que tão incerto quanto investir em qualquer produto financeiro, investir na saúde, não investir na saúde, o retorno ele é certo. Porque ele vai vir com o cometimento de doenças, vai vir com a perda de saúde. E vem prejuízo no bolso. Prejuízo no bolso. Então, até financeiramente é mais interessante investir em saúde. E aí, o que a gente pensou? Se a gente for B2C, eu vou pegar um cara em Manaus, vou pegar um cara em João Pessoa, vou pegar uma pessoa no Rio de Janeiro, vou pegar uma pessoa em Curitiba, e talvez eu consiga mudar um pouco daquele mundo dela. Mas se eu entrar numa empresa e mostrar para ela que o ambiente forma o indivíduo, a pessoa passa pelo menos 10 horas dentro da empresa dela, e que se aquele ambiente não for saudável, ele vai estar criando pessoas doentes, fica mais fácil mudar uma cultura. Então, numa empresa de 1.000 funcionários, que são meus clientes hoje, a gente está mudando a vida não de 1.000 pessoas. Porque ele tem as famílias, ele tem os amigos. Então, eu estou falando de pelo menos 2.000 pessoas que a gente está impactando num ambiente mais controlado, de redução de custo, de desafio de aquisição de clientes, mas também de controle da cultura, né?
quando a gente fala... É um pouco de HR Tech também, então. Você... Exato. Então, mescla tudo, assim. Eu acho que essas caixinhas, assim, é muito legal de a gente pensar, porque o que manda no jogo hoje, Leandro, do mercado como um todo, o maior ativo que a gente tem hoje não são dados ao novo petróleo. Você já ouviu essa... Sim, já tá meio velho até. Já tá meio velho, assim. O petróleo hoje, o novo ouro, a nova moeda que vai ser negociada de fato entre as empresas, pessoas, etc., é a atenção. É a atenção. E por que entrar nas empresas e trabalhar cauda longa e ser uma HR Tech, ser uma Health Tech, ser uma Fintech, ser qualquer um desses mercados? Porque depois que você adquirir um cliente, que ele já está na tua carteira, é muito mais fácil vender para quem já te comprou. E o custo de aquisição é menor e aquele cara já confia em ti, é uma relação de confiança. Então, o que você puder resolver de problemas dentro da empresa dele, não necessariamente verticalizando dentro do teu negócio, mas tendo parcerias que possam atender aquilo, você tem sucesso. Então, vou dar um exemplo rápido para fechar minha resposta aqui para ti nessa pergunta. Hoje, o meu público-alvo é o RH e o gestor da empresa. Então, eu vendo programa de saúde, eu vendo relatórios, eu vendo todo esse mapeamento, consultoria, toda essa parte em saúde. Só que se eu já estou com o RH, por que não na minha plataforma eu ter parceria com uma escola de treinamentos para líderes e pessoas? Por que não eu ter eu não vou criar uma escola dentro da Idia, mas eu posso ter parceria com alguém que quer acessar esse mesmo cliente, porque ele já está na minha base. E aumenta a minha cauda longa. Então, a gente pensa muito em ecossistema, eu penso muito em one-stop shop, all-in-one. Então, isso que vem norteando a nossa tese. Legal tu ter comentado cauda longa, porque o que a gente vê hoje em dia, tem muita HR Tech, Health Tech, que está mirando o corporativo, né? Exato. Então, tem uma que está mirando saúde mental, tem outra que está mirando atendimento de telemedicina, médico, telemedicina, enfim, um pouco de tudo. Qual é que é o plano mestre de você? Seria, no caso, até dessas startups que daqui a pouco não vão sobreviver ou estão remando, daqui a pouco a Idia se tornar meio que um ecossistema, vão plugar na Idia e tudo isso está na carteira de opções? É uma ideia de vocês isso? Desde o início é o nosso pensamento. Que a gente seja uma grande amálgama de tudo isso, e quando a pessoa pensar em saúde, ela pensa na Idia. Então, quando o RH pensar que dor eu posso resolver com a Idia, o ponto de partida é a saúde, porque sem saúde não tem nada. Seria um clube de benefícios de saúde. Benefícios em saúde, benefícios para o RH onde o core é saúde, porque sem saúde não tem performance, sem saúde não tem alta performance. Tem um sócio que fala muito isso, estava aqui no Gramado, fez uma confusão aqui com o Joel J. Então não tem como a gente exigir alta performance do funcionário se o investimento que eu faço em saúde para ele é contratar um plano de saúde, dar uma plataforma que ele usa quando ele quiser, e eu não tenho esse monitoramento. Então, se eu não investir de fato tempo, dinheiro e atenção nisso, é muito difícil que as pessoas mudem seus comportamentos, tenham mais atitude em cuidar da saúde e, consequentemente, produzirem mais, faltarem menos e reduzirem custos e sinistralidade do plano de saúde. Você fala de benefícios flexíveis, daqui a pouco a saúde também pode ter seus benefícios flexíveis. Por que não, né? Não, interessante. E agora tu comentou, né, do investidor e do GeoJ também, a celebridade investidora, hein? Como que está sendo essa jornada, né, com esse apoio, esse celebrity power aí, como que está sendo a jornada aí da Idia, eu acho que no último ano deu uma alavancada bacana, né? Bastante. E como que tá isso aí? Para chegar aqui no Gramado Summit com um palco aí, né, super bem frequentado, como é que tá isso? Legal. Cara, foi fantástico, assim, de novo agradecer ao Gramado Summit, ao Marcos, ao Guto, todo mundo envolvido aí no Gramado Summit, por essa honra de liderar o palco de saúde como Idia. Para nós, o Gramado Summit é um divisor de águas, porque um ano atrás, no Gramado Summit 2022, eu conheci o Joel J. E aí fiz um pitch para ele por intermédio de um amigo nosso, e ele me ouviu, e a gente levou 3 ou 4 meses depois para fechar de fato o contrato, ele virar sócio e cair para dentro. O Joel tem uma potência que eu nunca tinha visto nada igual, assim. Eu já trabalhei com celebridades, já trabalhei com futebol, já trabalhei em outras oportunidades que eu tive antes da Idia, e eu vi poucas pessoas movimentarem tanto a massa como o Joel faz. O Joel tem um poder de persuasão muito grande, e eu brinco com ele que ele é o hit do momento. Ele é o Michel Teló de 2010, é o Joel J hoje. Ele estava aqui no stand ontem, né? Tu chegou a passar aqui, né? Claro, eu estava aqui com ele. Tava uma loucura aqui em volta do stand aqui, sim, né? Eu não sei se outro palestrante nesse evento aqui, no Gramado Summit desse ano, precisou de seguranças para transitar no evento. O Joel precisou. O Joel, na hora de ir embora, tinha uma fila, eu não sei qual é a extensão em metros do pavilhão,
mas era de ponta a ponta do pavilhão inteiro, lá do pavilhão onde está o palco principal, de pessoas na fila para tirar foto com o Joel J. E livros dele, pessoas com tatuagem. Então, assim, é um movimento muito grande. Mas eu sempre falo, a gente sempre conversa, sempre falo para ele que o sucesso que ele tem hoje, primeiro, ele tem um dom de comunicação absurdo, ele fala muito bem, ele traduz uma linguagem extremamente técnica, ele é um cara acadêmico, técnico, de uma linguagem muito acessível. Mas mais do que isso, o que ele fala é verdade. O que ele não está contando uma história, ele está contando a própria história dele. Quando ele fala de performance, quando ele fala de estudo, de conhecimento, dedicação, entrega, ele está contando a própria história dele. E essa verdade conecta com as pessoas. Vocês estão cansados do fake. Vocês estão cansados do influencer digital com 10 milhões de seguidores, onde 9 milhões 900 são robôs da Índia lá que não tem conexão nenhuma. E o Joel tem esse poder de movimentar. E aí, quando ele começa a trabalhar com marcas, é um canhão. Né? Quando eu levei 8 meses para usar a imagem do Joel, porque eu não tinha estrutura para suportar o que o Joel geraria. A gente foi num evento do Joel semana passada, que ele anunciou, entre ele anunciar que ia ter o evento e fazer o evento, foram menos de 30 dias. Foi um evento de 1.500 pessoas. O cara moveu montanhas, assim. Moveu montanhas. Foi um evento em Alphaville, para 1.500 pessoas. Foi gente do Brasil inteiro, com menos de 30 dias de antecedência. É um ticket médio mais elevado. Sim. E a gente estava lá com o stand, estava com vendedores lá, a gente não deu conta da demanda que o Joel J gerou. Ele estava com o ID Saúde na bio, a gente combinou de tirar, porque a gente não estava dando conta da demanda que ele gerava. Então, assim, é tudo muito. E para nós, como startup, como marca, é muito legal, porque não é uma celebridade que está dizendo compre o produto. Ele é um cara que vive o que é a IDIA. Ele vive saúde preventiva, ele vive, de fato, o que é o nosso negócio. E aí, essa verdade... Por isso até que ele se tornou realmente um perfil dos mais respeitados em termos de investidor, porque Exato. As marcas que ele abraça, ele vai até o fim, Você né? nunca vê o Joel J fazendo propaganda de uma marca que ele não acredita, só porque o cachê foi bom. Ele sempre vai inserir aquilo na rotina dele. Né? Então, assim, se ele toma café, ele procura uma parceria com uma marca de café. Se ele treina, ele vai procurar uma parceria com uma empresa de treinamentos. Então, assim, essa verdade, essa potência que ele tem, para nós tem sido fantástico, tem aberto muitas e muitas portas. Legal. Agora eu vou entrar num assunto espinhoso, ele já tinha comentado contigo antes de iniciar a gravação, porque, né, vocês, né, tiveram um outro sócio, né, de estrela, né, que também estampava aí, né, nas campanhas da IGA, mas o cara entrou no olho do furacão da opinião pública aí, né, foi envolvido aí num caso de polícia, aí, né, que estou falando do Daniel Alves, e como que foi para a IGA lidar aí com, né, gestão de crise, startup aí, até eu estava comentando, questão de celebridade investidora não é algo ainda tão difundido aqui no Brasil. Sim. Né? E daí agora também se envolver numa que, quando entra num processo de, entre aspas, cancelamento, como que faz numa hora dessas? Sim, eu acho que primeiro, se comentando o caso da crise, não o caso do Dani. Sim, não precisa também entrar nessa discussão. De valores, né? sem nada assim, é um caso que está nos trâmites lá. É mais também o que vem etc. de fora, né? Mas o que vem de fora, assim, mas eu acho que a gente está vivendo o pior momento para trabalhar com celebridade. Porque o poder da internet, né, assim como o Joel J tem um poder gigantesco de levar uma mensagem boa sobre os negócios, etc., a internet também tem esse poder gigantesco de fazer uma mensagem viralizar de maneira muito ruim. E às vezes, por uma questão fora de contexto, e as pessoas caem nessa armadilha de falarem coisas, ter um corte, ter um tweet mal interpretado, etc. E isso virar um grande movimento de massa de cancelamento. Uhum. Então, mesmo que não seja um fato comprovado que existiu, etc. e tal, às vezes a má interpretação de uma informação ela pode gerar um cancelamento muito grande. Para empresas grandes, a gente está acostumado a ver um setor inteiro de gestão de crise, ter uma assessoria, um RP, etc. e tal. Agora, numa startup em early stage, que mal tinha captado um seed para começar a fazer tração, obviamente não tinha um comitê de crise, não tinha uma gestão de crise. Eu tenho uma pessoa do meu time, que é head de comunicação, que me cobrava 1 ano para a gente montar um plano de crise, só que tem tantas coisas urgentes para resolver numa startup, como vender, criar produto, etc., que o que tu menos imagina é que vai ter uma crise com o teu negócio em early stage, porque é tudo muito novo, é tudo muito recente, assim. E aí vem a crise, e aí tu não está preparado para ela. Não está preparado para dar entrevista, para falar sobre, para conversar com a minha galera, para dar uma declaração, para conversar com as pessoas envolvidas. E, sim, a gente não tinha um plano, Leandro. Sendo muito sincero, a gente não tinha um plano. Quando a bomba estourou, assim... Quando a bomba estourou, estourou, o que a gente faz agora.
Então, o que foi legal? A gente tem um bom relacionamento, a gente contou com pessoas muito, muito, muito competentes. Quero agradecer publicamente a Rosângela, professora da SPM, que trocou algumas mensagens, conversou com a gente, foi no escritório e tudo mais. Outras pessoas envolvidas que já passaram por crises, como a possível crise de imagem que a gente poderia ter, nos ajudaram a lidar com aquilo não da melhor forma, mas da forma que foi possível naquele momento, para que a gente não prejudicasse o negócio. Né? Porque o ativo maior que a gente tem é a empresa, é o negócio, e aí, consequentemente, as pessoas que estão na empresa, os clientes, etc. Então, a gente teve que correr muito contra o tempo, e aí vem do comprometimento do time, da gente fazer acontecer o que precisava ser feito, agir rápido, porque eu acho que no momento de crise, o que manda no jogo é se tu age rápido ou não. O cancelamento vem se tu demora muito para tomar atitude e agir. As atitudes não é melhor, a decisão não é melhor que tu toma, mas agir rápido é melhor do que tu pensar demais para agir certo. Então, errar rápido é melhor do que tu demorar demais e tomar a decisão certa, porque esse tempo a internet não te dá. Sim. A internet é muito rápida. Então, a gente foi muito rápido, a gente conseguiu lidar da melhor maneira possível, a gente conseguiu contornar toda a crise que estava começando a ser gerada. A gente levou 2 dias para gerenciar tudo isso, entre saber do fato offline até a gente fazer a publicação da nota. E aí eu acredito que caminhou da melhor forma possível, e a gente já montou daí, a partir daí, um plano de gestão de crise, porque a gente trabalha hoje com o Joel, a gente pode vir a trabalhar com outras celebridades, mas pode ser que aconteça coisas dentro do time, dentro da Idia, que repercuta lá fora, porque a gente trabalha com celebridades. Pode ser que a celebridade não faça, não tenha um episódio de crise, mas pode ser que alguma coisa interna gere uma crise e isso repercuta porque tem a celebridade envolvida. Então, acho que eu respondi a tua pergunta. Sim, sim. Mas, igual assim, acabou mudando a sociedade. O Daniel Alves acabou saindo da Idia. Sim. Saiu. Sim. Beleza. Enfim, eu vou até vou dar uma pausa aqui, até daqui a pouco, se tu não quiser, mas eu vou lançar a pergunta igual. Assim, como é que foi esse negócio? Fala com os outros acionistas, vamos comprar a parte dele, vamos dissolver, como que é isso daí? Isso, para nossa sorte, já estava previsto em contrato. Então foi conversar com sócios para tomar a decisão, e aí a gente avançar para fazer daí as publicações, fazer a parte da porta para fora. Mas da porta para dentro, os contratos todos previam o que poderia vir a ocorrer, porque... que poderia, né, incorrer numa quebra de contrato. Exato, uma quebra de contrato, e aí isso já estava previsto e foi muito interessante. Bacana. Agora vamos voltar para um assunto mais animado, que igual é interessante para o pessoal entender, porque realmente é algo que daqui a pouco ninguém está livre, né? Vocês aí, eu acho que talvez o primeiro caso de uma startup que teve um investidor famoso que entrou no olho do furacão aí de uma crise desse tipo. Então, eu acho que é interessante ter esse ponto de vista justamente por isso, porque ninguém tá completamente livre de uma possibilidade hoje como essa. Hoje em dia, ninguém está imune. Independente de ser celebridade ou não, ninguém está imune. Ninguém está imune. Tu pode fazer um tweet hoje, isso viralizar e tu ser cancelado, sendo uma pessoa completamente desconhecida. Sim. Tu pode dar uma entrevista e ser cancelado. Mas tendo alguém que já é, né, conhecido, se amplifica, potencializa demais, né? E muito rápido. Sim. Mas agora voltando a falar então da Idia, como que tá isso daí? Eu me lembro de vocês no ano passado no Soft Summit, foi quando eu conheci vocês. Um standzinho humilde lá do pavilhão. 1,5 por 1,5. Agora esse ano o Soft Summit já estava maior, e aqui então no Gramado Summit nem se fala. Mas falando realmente de números, assim, como é que foi esse crescimento? Empresas atendidas, vidas impactadas, como que está isso? Legal, isso tá crescendo, o produto completo, desenhado como maneira ele foi para a rua no ano passado, a gente está crescendo bastante. Aqui no Gramado Summit, eu vim com a expectativa de captar leads, a gente fechou 2 contratos aqui no Gramado Summit. Nem precisou de reunião na semana que vem. As pessoas conversaram com a gente na quarta-feira, hoje sexta-feira a gente assinou contratos, então assim, expectativa 0 para isso acontecer, porque é um produto de ciclo de venda longa. Porque eu estou falando de um programa de saúde preventiva, para uma empresa, que o RH passa por aprovação, etc e tal. E aí que a gente conseguiu, porque as pessoas vieram para cá já procurando a Idia. As pessoas já sabiam do nosso trabalho, já tinham visto o South Summit, tinham visto numa outra mídia, já acompanhavam nas redes sociais, acompanhavam via Joel. Então eles vieram procurando a Idia no nosso stand. A gente tem, eu acho que, uma qualidade muito legal, que a gente faz um bom trabalho de marca. Eu acho que quem acompanha a Idia e quem não acompanha ainda vai entrar lá e vai ver. A gente faz um dos nossos pilares é design. Então
Então a gente se preocupa muito com o design, se preocupa muito com a marca, com o poder da marca, o tom de voz da marca. Então você vê que tem uma preocupação grande desde o dia zero da Idia. Eu trabalhei na Apple, então assim, eu aprendi muito lá, eu bebi daquela fonte, eu tenho os valores da Apple muito intrínsecos em mim. Trabalhou lá na sede mesmo? Trabalhei na Apple. Lá em Cupertino? Não, trabalhei no Brasil. Trabalhei aqui no Brasil. Brasil, mas representando a Apple Brasil. Legal. 2009, 2010, quando não tinha iPhone direito, não tinha iPad. Eu participei do lançamento do iPad mundial e no Brasil. Participei da vinda do iPhone 3GS para o Brasil, participei do iPhone 4, então da popularização dos preços da Apple no Brasil, da divulgação do conceito, e eu aprendi muito sobre o poder da marca. Sim. O poder da marca assim, foi uma coisa importante, a gente se preocupou desde o início, né? Tanto é que a primeira colaboradora da Idia é a Ana Antonov, que é uma designer. Então assim, eu não contratei um desenvolvedor, a primeira colaboradora foi um designer, não para fazer o logo da Idia. Não era essa a ideia. Isso poderia ser feito de outras maneiras, mas para que a gente, desde o início a gente tivesse uma presença forte. Então, o rosa foi uma das primeiras startups a usar o rosa. O nome Idia é disruptivo porque ele tem uma pegada tem um storytelling muito legal. A imagem é autoral. Então, se o logo da Idia é autoral, a gente pegou a escultura da Idia e fizemos uma ilustração em cima daquilo. Então, tudo isso tem uma preocupação grande desde o início. A gente está começando a colher os frutos disso. Então, a gente já passou de 10 mil respostas no nosso questionário de clientes atendidos. A gente já tem diversas empresas que estão já com a gente. A gente tem muitos usuários que estão começando a mudança de vida. Então, tem sido muito legal o crescimento. Ainda não é um crescimento exponencial, não é escala. A gente não quer isso agora também, porque escalar nesse momento é trazer problemas que a gente não precisa nesse momento. A gente está fazendo tração, então a gente está fazendo muito bem feito. Os clientes que a gente já tem, a gente está buscando entregar de fato. A gente já caiu nessa armadilha, às vezes, do fake it until make it. Sim. E aí, o que a gente está fazendo agora? A gente está entregando de fato lá na ponta, acompanhando a experiência do usuário, acompanhando o Customer Success, para que a gente possa crescer de maneira sustentável e inteligente. Então não estão buscando a gente está mesclando entre o unicórnio, a zebra e o camelo. Sim. Então a gente está buscando esses três formatos para que a gente possa oferecer uma experiência e pensar a longo prazo. Mas ainda então com esse seed que vocês levantaram ano passado, ainda está com um runway ou vai chegar o momento daqui a pouco vai estar mais animado para fazer uma captação nova e vamos meter o pé no acelerador? Como é que é isso? Sim, a gente tem planos, né? Acho que o nosso BP, ele tem lá o cenário real, o cenário ruim e o cenário otimista para isso acontecer. A gente não tem previsão de abrir uma rodada. Esse recurso que a gente recebeu agora nos dá um conforto financeiro muito bom para trabalhar, para buscar clientes, para buscar sustentabilidade. A gente tem uma margem saudável para que o negócio se mantenha sustentável. O nosso break-even não é muito alto, então a gente está muito próximo de alcançar o break-even. E aí se tornar de fato interessante para os investimentos, para os investidores, para os VCs, que estão buscando alternativas que não sejam tão coisas malucas como eram antigamente, que tinham cheques milionários. Sim. E sem parar muito de pé. Então, mas os próprios VCs meio que eu acho que já estão reajustando o pensamento, né? Exato. Então, assim, só que mais do que isso, o fundo que entrou agora com a gente no Seed é um fundo que tem um lastro muito interessante. Eles compraram a tese, eles são próximos, eles usam o produto. É um fundo de onde mesmo? Você falou, europeu, né? É um fundo formado por espanhóis e alguns empresários brasileiros. O nome do fundo é Amad. Eles têm 3 empresas investidas aqui no Brasil. É uma empresa, é um resort, um spa focado em saúde e bem-estar. É uma empresa de superalimentos, que é uma fazenda na Amazônia, que é o solo mais fértil do mundo. Se eu não me engano, posso falar bobagem aqui, se for, depois a galera pesquisa e me corrige, mas se eu não me engano, as propriedades que tem nesses solos chegam a ser 30 vezes mais potentes que outros solos, que é um solo da Amazônia. Eles fabricam superalimentos, e a Idia para conectar todas essas pontas. Então, pensando no runway futuro, a gente não tem previsão de abrir rodada. Muitos VCs vieram falar com a gente no South Summit aqui, mas a gente não está pensando agora em captar investimento. Só quando tiver certeza que está pronto para escalar, a gente vai com a tese certa, com o momento certo e o valor de cheque mais ajustado também. Sim, né? Tem essa expectativa também. Daqui a pouco a situação melhora um pouco ano que vem. Aí não que os valuations cheguem a patamares estratosféricos como já chegaram, né? Mas talvez o pessoal fique um pouquinho mais tranquilo para entregar um pouco mais, né, na hora de investir. Então, assim, o dinheiro que entrar não é para sustentar a operação, o dinheiro que entrar é para crescer vendas e investimento em mídia para consequência da venda. Perfeito, então. Beleza, Marco, brigadão, cara, pela conversa de novo aí, né?
ano passado, a gente teve uma conversa bem legal, rendeu uma matéria em texto no site, lá quando vocês levantaram a rodada. E é legal ter essa continuidade, ver como é que tá aí. Já eu visualmente, né, tipo, já estou percebendo que vocês estão aqui no Gramado Summit, aqui foi essa presença bem interessante. Que legal. E, enfim, cara, quando tiver novidades, aí a gente está aqui no Startup sempre para conversar e, né, nossos ouvintes, quem está assistindo a gente por vídeo, já que estamos gravando aqui também em vídeo, enfim, acompanhe mais no Startups, no site do Startups, né, tem material sobre aí, já tem outras notícias que vocês podem conferir também, mas por enquanto é isso, fica por aqui esse episódio do MVP. Brigadão aí, cara, pela parceria. E nos falamos numa próxima, nos vemos numa próxima edição aí do MVP, o podcast aqui do Startups. Muito obrigado, gente. Todo mundo que ouviu aí, obrigado pelo convite, Leandro. E sempre que tiver matéria, quiser falar podcast, trocar ideia, eu estou disponível, adoro conversar com vocês. Beleza, brigadão, Maicon. Falou, pessoal, até a próxima.